E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e a orientação dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos estudando o capítulo 45 do livro Nosso Lar, no campo da música. No último programa, nós conversávamos sobre as impressões de André Luiz ao chegar no Parque da Música, que fica no Ministério da Elevação, que é o ministério mais ligado às zonas superiores da colônia. Da União Divina. Junto com da União Divina. São os dois ministérios que estão ligados às faixas superiores, né, do planeta Terra. Bom, o André Luiz percebe que na periferia do parque existem coretos com músicas, ao que parece, regionais, né? Ele diz que são grupos, né, pequenos que tocam, né, gosto pessoal de algumas pessoas, e a gente tá interpretando como sejam músicas regionais. E que no centro do parque existe a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Aí o Marco leu a pergunta 251 do Livro dos Espíritos, que fala quando Kardec pergunta aos espíritos sobre a música, né, no mundo espiritual, e eles dizem que é bem diferente da nossa, né? Aos olhos dos espíritos superiores, a nossa música ainda é um tanto quanto primitiva, porque nós, por sermos espíritos imperfeitos ainda, com muitos vícios e muitos defeitos, a gente não consegue captar a harmonia celeste. A gente comentou que Alcione, a personagem do livro Renúncia, ela estudou em Sírios, na constelação de Sírios, harmonia e ritmo. E quando ela reencarna, o Emmanuel coloca no livro Renúncia que todos se extasiam quando ela canta e toca. E ela compunha também, eu não lembrava disso, ontem eu estava relendo. Ela tinha composições dela, particular. Ela compunha, então ela cantava, a moça era artista completa. Ela compunha, ela cantava e ela tocava. Não, era completa. Era perfeitinha, né? Gente, pelo amor de Deus, leiam Renúncia. A gente lê rapidinho, um romance sensacional. Muito bom. Então, ela, além de tudo, ainda compunha. Então, quem a ouvisse tocar, cantar, ficava realmente extasiado. Por ser um espírito superior, ela conseguia traduzir essa harmonia celeste, universal, traduzir no canto dela e na música dela. Tanto que no livro diz que ela era a primeira voz no coro da igreja. Ninguém cantava em Ávila. Na Espanha. Ninguém cantava como ela. Ela, né, como dizem, devia ser uma cotovia, que dizem que é um dos... Mas é dito, o Emmanuel fala isso, exatamente, a cotovia. Na hora que ela está cantando em Paris, na rua, com o irmão, o Rob. O irmão adotivo. O irmão adotivo, ele tocando violino e ela cantando. E o Emmanuel fala, parecia uma cotovia e tal. Fala exatamente. É um dos pássaros que tem o canto mais bonito. Mas a maioria de nós aqui na Terra ainda não estamos nesse estágio. No último programa eu me lembrei, mas não falei,
que o André Luiz já tinha presenciado em nosso lar um outro momento em que ele escutou música. Vamos relembrar aqui no capítulo 11, no final do capítulo 11, quando ele vai de Aérobus com o Lísias, dá uma volta lá, vai conhecer a colônia, ele escuta uma música, final do capítulo 11. Em plena via pública, ouviam-se, tal qual observar a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando minha expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Aí quando a gente voltamos ao assunto da música, eu lembrei desse capítulo. Então, ele já havia tido notícias, né? Ele já tinha presenciado as melodias que ecoavam no ar da colônia. Então, todas as oficinas trabalham com música. Porque até aqui mesmo na Terra existe a musicoterapia que trata doentes, né? Pessoas enfermas, principalmente crianças, com crianças especiais, com algumas síndromes. Elas são muito favorecidas com a música, porque a música toca na alma da gente. É um sentimento, né? A harmonia é um sentimento divino. Então, a música colabora com muitas crianças para um desenvolvimento intelectual melhor. Então, o André Luiz, ele já tinha tido notícias sobre a música em nosso lar, além desse dia aqui que ele está vivenciando com o Lísias. Mas vamos continuar a leitura. Parágrafo 32. Depois eu vou contar um outro caso, mas vamos ler primeiro. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Só um detalhe aqui, Tereza, nisso que o André está falando. Na pergunta 252 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, 252, são sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Os espíritos respondem, tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os elevados, há belezas de conjunto, que, por assim dizer, apagam as das particularidades. Então, ele está dizendo que os espíritos são sensíveis, sim, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar. Por isso que tem a diferença das músicas também, na questão da beleza da música. Nem todo mundo tem aptidão ainda para adquirir, para ter sentir a beleza da música universal divina que está no centro do parque, né? Na Terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador, mas o que vi agora excedia a tudo que me deslumbrara até então. Então, o André Luiz está relatando para a gente que aquele dia em que ele adentrou ao Parque da Música foi o dia que colocou ele mais em êxtase, né? Que ele ficou mais sensibilizado. E olha que ele tinha apreciado bastante aquele dia que o governador foi lá falar lá no Ministério da Regeneração, foi conversar com os trabalhadores e houve aquela música, né, o coro das crianças. Se a gente lembrar, eram 2.000 vozes de crianças cantando para o governador. Ele ficou emocionado
Mas o que ele estava assistindo agora, como ele mesmo coloca, excedia qualquer impressão que ele já tivera. E aí eu lembrei que eu li certa vez, e essa história ela está no livro Chico, Mandato de Amor. O Arnaldo Rocha, que era um amigo do Chico, muito próximo, lá dos primeiros tempos, lá de Pedro Leopoldo e depois de Uberaba, ele conta que uma vez ele chegou, ele estava lá em Pedro Leopoldo com o Chico, e o Chico falou para ele: olha, Arnaldo, você faz o favor, se você puder, né, no caso, eu acho que o Arnaldo é que deve ter pedido a ele para ir buscá-lo no trabalho, você vai um pouco mais cedo, porque hoje nós vamos terminar um pouco mais cedo, porque ele ficava depois da hora para psicografar, tinha reunião lá na Fazenda Modelo. E aí o Arnaldo Rocha vai buscá-lo com outro amigo. Quando eles chegam lá, na hora que o Chico determinou, eles começam a ouvir uma música, uma melodia no ar. E aí o Arnaldo Rocha relata que o Chico ia saindo da fazenda com o Rômulo Joviano. E os dois também pararam. E aí o Arnaldo Rocha disse que ficou olhando o Chico e o Rômulo parados, assim, estáticos também, né? E ficaram ali por um tempinho. Quando eles saíram, vamos dizer assim, desse êxtase, o Arnaldo Rocha perguntou para o Chico: Chico, você por um acaso estava ouvindo também a música que eu ouvi? Aí o Chico falou: não, essa música, essa melodia, os espíritos, né, superiores utilizam para tratar os espíritos enfermos que são trazidos aqui na reunião. Então, para a gente ver o valor da música, né? A importância da música na nossa vida, mas a boa música, não é a música que a gente ouve, não é? Porque às vezes também a gente fala assim: eu não gosto. A música clássica, ela às vezes pode não ter essa melodia celeste, porque a música clássica, essa orquestrada, ela pode tocar uma música regional. Não tem, não é? Então, a gente também tem que... O Rossini explica isso pra gente, lá nessa mensagem da Revista Espírita de 1869, que a música clássica, aquela orquestrada, ela pode ser uma música regional que foi orquestrada, porque nem toda música clássica pode ser considerada elevada, porque se a orquestra pode tocar, vamos supor, Brasileirinho, e a música, né, é uma música bem regional. Então, a gente tem que saber fazer essa diferença, olha, como você fala. Pelo amor de Deus, Brasileirinho é uma música linda, meu Deus, claro. Eu tive a oportunidade de estar num lugar em conflito, numa situação de trabalho, do outro lado, perto da Austrália, e as crianças eram muito pobres, muito necessitadas. E quando elas chamavam por algum brasileiro para ajudar, elas cantavam o Brasileirinho. Elas sabiam de cor. Alguém ensinou, uma passou para outra, e elas não sabiam nem ler e escrever, mas o Brasileirinho elas cantavam. Né? Era coisa de emocionar. Então emocionava a gente. Sim. A gente, poxa, graças a Deus, sou brasileiro, aquela coisa, né? Mas Tereza contou um caso, eu lembrei de outro, do Divaldo. O Divaldo estava psicografando um livro chamado Loucura e Obsessão. Isso mesmo, ele excelente obra, editada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Se passa no centro de Umbanda. E é uma história da irmã Emereciana. E de Dr. Bezerra. Dr. Bezerra de Menezes também está na história. Bom, o livro é Loucura e Obsessão. E aí ele, psicografando, ele conta, em algumas palestras, o Divaldo conta, que para ele poder ter tranquilidade para psicografar, ele tinha que botar, na época, na vitrola. Ele foi orientado. Ele foi orientado pela Joana, claro, pelos espíritos, a colocar a Cavalgada das Valquírias. Né? E é uma música clássica. E ele foi obrigado. Por quê? Quando ele estava psicografando, muitos espíritos perturbados, né? Que não queriam a obra e estavam assim perturbando. Faziam barulho com tambores e etc.
para poder perturbar ele e ele não conseguia escrever. E ele tinha que botar, porque essa música afastava esses espíritos, contado por ele. Então é um caso muito assim direcionado para aquilo que a gente está falando, né? Tudo na natureza tem a sua utilidade, né? Por isso que todos cantam as glórias de Deus, desde o verme até as estrelas. Tudo canta. A gente é que não tem ouvido para ouvir. A realidade é essa. Mas a música, ela é... lembrei. A harmonia é divina. Lembrei porque se os espíritos estão aqui orientando. O mestre, quando um dos primeiros, ou teria sido o primeiro, vamos dizer assim, entre aspas, milagre, fenômeno mediúnico que ele fez, né, para todos verem, foi as bodas de Caná. Onde ele começou o ministério. Onde ele começou, vamos dizer assim, o ministério. E a mãe dele ministério pede público a ele, porque estava faltando vinho. Inclusive tem uma série passando agora, The Chosen, e alguns devem ter visto, que relata muito bem feito essa parte, porque essa série é muito bem feita, só botando um parênteses aqui rápido, porque ela é muito assim com a roupa da época, os costumes da época, tudo certinho ali. Bom, então a mãe dele pede, Maria pede a ele que faça alguma coisa, porque está faltando vinho, e faltar vinho na festa, à época, gente, era um absurdo, não podia, tinha uma tradição. E aí, o que eu quero dizer com isso? Eu não vou relatar o milagre ou a transformação da água em vinho, não é o caso aqui o assunto. O que eu estou falando é que na festa tinha música. E Jesus foi à festa, era convidado da festa, junto com Maria, era uma família amiga deles. Convidava os amigos, não é? E Jesus participou, o construtor da terra. Ele não relutou, ele ouviu a música que estava sendo tocada lá. Toda a festa judaica tinha música, sempre teve. Esse faixa sempre fez parte. E ele participou, não é? Livro Ação e Reação, os espíritos dizem também, nada contra a dança, dependendo da dança. Qual é o problema da música? Dependendo da dança, está lá escrito, livro Ação e Reação. Sim. Né? Então, é tudo nosso bom senso. Então vamos continuar. Senão a gente matando. Isso. Parágrafo 30, agora 33. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das de que se conhecem na terra, guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Então, André Luiz dizendo para a gente aqui que a beleza estava na simplicidade. Ninguém aqui estava em excesso ou em falta. Tudo equilíbrio, não é? É o que a gente tem notado no estudo do nosso lar, que a vida na colônia, nosso lar, é uma vida que tende ao equilíbrio. Então, até as roupas, né, traduzem esse equilíbrio mental e espiritual dos habitantes. Ninguém não tem luxo, não é aquele luxo exagerado, e também não tem miséria. Não é a miséria que eu digo, não é a miséria material, isso lá não existe. Lá existe trabalho para todos, não é? A não ser aqueles que, como aquela senhora, não querem, ela tem o básico, mas todos têm trabalho, todos podem não é se vestir de acordo com seus bônus horas, porque, né, quem tem bônus hora pode adquirir algumas coisas extras, mas mesmo isso lá é no equilíbrio, é o que ele está mostrando para nós aqui, né? Ele diz que a nata, quando ele fala nata de nosso lar,
estava todo mundo lá, quer dizer, porque o Ministério da Elevação é um dos mais elevados. Já o da União Divina, ao que parece, o André Luiz nunca entrou. Vamos dizer assim, dos trabalhadores, dos habitantes do nosso lar, seriam os que mais equilibrados, vamos dizer assim, os menos desequilibrados, vamos dizer assim, nata assim, os mais esforçados, é isso que ele está se referindo. Agora, quando ele diz aqui, um detalhe que ele fala, apuro do gosto, elemento feminino com apuro de gosto individual. Tem uma página da Joana de Ângeles que é Convite ao Recato. É do livro Convites da Vida. Convites da Vida, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, com a psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nessa página, Convite ao Recato, ela faz um convite ao recato. Aí ela pega um trecho da carta de Paulo aos Romanos, em que Paulo diz assim: nenhuma coisa é em si impura, a não ser para aquele que a tem como tal. Para esse, ela é impura. Então, às vezes a gente vai julgar alguma coisa, mas a gente tem ela como impura. Então, nenhuma coisa é em si impura. Mas ela vai comentar. Ela diz assim, vou ler só uns trechos porque é muito grande, mas é o que nos interessa mais aqui. Atormentados não conseguem distinguir as fronteiras que existem entre o estético e o ridículo, ultrapassando-as a largos passos, de modo a mergulharem nos fundos fossos da esquisitice. E mais adiante ela diz: a pretexto de modernismo, não te desequilibres. O recato é atitude moral indispensável a uma vida sadia, normal. Não que o traje seja fator de corrupção. Ocorre que a sua ausência faculta conúbios mentais desditosos entre os que não conseguem ver com discernimento e enseja mais amplas possibilidades de atentados ao pudor. Como o espírito humano se demora, por enquanto, nas faixas inferiores de onde procede, em cujos limites por ora se compraz, com algumas exceções, fácil-lhe é ver tudo através das lentes escuras da animalidade, estimulando-se ao influxo das atrações do sexo em desgoverno, a dominar quase todos os departamentos da terra. E ela termina: não só no trajar o recato se impõe. Nos diversos labores e situações da vida, o recato, a morigeração, a ordem tem regime de urgência para que o homem consiga aurir a porvindoura felicidade que lhe está destinada desde hoje. Então ela está dizendo da questão do equilíbrio. Aqui o André Luiz está num ambiente de equilíbrio, de harmonia, de refazimento de energias para o trabalho que vai vir. Então, se ali não tivesse esse apuro de gosto individual, que é o que a Joana está falando de convite ao recato, que é o que está tendo aqui, como é que alguém ia ser equilibrado se alguém tivesse lá com umas vestes diferentes? Porque são espíritos doentes, não é? A gente não vai olhar para o outro, né? É complicado, porque está todo mundo ali em refazimento. Nós somos doentes da alma e muito ainda. Então é o convite que a Joana faz que encaixa nesse raciocínio aqui. E o André Luiz mostra com isso que a simplicidade não é desleixo, não é sujeira, não é? Não. A simplicidade é você ter o equilíbrio e não viver de ostentação, que é o que infelizmente a gente hoje em dia vê que as pessoas elas fazem questão de ostentar, principalmente nas redes sociais, algo que em realidade elas não vivenciam, e elas acham que ser chique, né? Vamos dizer, ser superior é ter luxo, é ter os exageros. Isso que a Joana, nessa página, nos convida a não vivenciar, a termos equilíbrio, a termos simplicidade, né? Bom gosto, sem os exageros. Nada em excesso e também nada em falta. Mas, né, chegamos ao final do nosso programa.
agradecendo a Deus, a Jesus e aos bons espíritos pela companhia, pelo amparo incessante, desejando a todos muita paz, muita saúde, e queremos mandar um abraço para os nossos ouvintes, em especial seu Jorge, seu Zé Nilton, Dona Rosária e tantos outros que nos ouvem, não só aqui do Rio de Janeiro, mas de São Paulo e de outros estados também. Muita paz. Muita paz a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.